Nas últimas semanas, muita coisa se passou com o Partido Democrata nos Estados Unidos. Primeiro, a Kamala Harris foi confirmada como a candidata presidencial após a decisão do atual presidente, né, Joe Biden, de não buscar a reeleição. Em seguida, a Kamala Harris anunciou o Tim Walz, até então governador de Minnesota, como seu vice. Posteriormente, a votação virtual dos delegados confirmou os dois nomes na chapa, garantindo que a candidatura estivesse formalmente certificada em todos os estados, atendendo aos prazos eleitorais e também evitando aí problemas jurídicos, né, complicações jurídicas. E nesta semana nós estamos assistindo à Convenção Nacional Democrata, portanto, é a primeira vez que houve uma nomeação antes da convenção de um partido. Isso é mais um aspecto ou evento que se soma a outros que estão, de fato, marcando um momento histórico presente. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, estou apresentando o programa do Diálogos INEU, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. E nesse vídeo eu tenho a companhia do professor Lucas Leite, que é professor adjunto de Relações Internacionais na Fundação Armando Álvares Penteado, né, na FAAP. Ele tem formação, é doutor em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, que é um programa interinstitucional, né, composto pela Unesp, Unicamp e PUC de São Paulo. E o Lucas, o professor Lucas, é que ele é bastante amigo, então eu tenho o direito de chamar ele de Lucas, mas o professor Lucas, para todos os demais, conduz pesquisa de pós-doutorado, né, em nível de pós-doutorado na Universidade Federal de Berlândia, na área de política externa dos Estados Unidos, portanto, vem falar aqui com a gente com conhecimento, e ele, como eu, é pesquisador do INCT para estudos sobre os Estados Unidos, né? E também hoje integra o Núcleo de Gênero, Raça e Diferença, conhecido pela sigla NUGRAD, que então, Núcleo de Gênero, Raça e Diferença, da UFO, né? Da Universidade Federal de Berlândia, que tem também a Débora Prado, que já esteve aqui com a gente, uma grande colega, assim, uma pessoa bastante séria nas suas pesquisas. O Lucas está hoje lá com um grupo com mais gente, não vou aqui nem listar todo mundo, porque é bastante gente aqui conhecido. Então, o Lucas também está nessa atividade, né? E no vídeo de hoje, nós vamos dar aqui prioridade, preferência, sobre o Partido Democrata e a sua nova posição nas eleições presidenciais, né? Com agora essa definição de chapa que se coloca, né? Como disse aqui, algumas semanas isso se revelou, né? Foi se firmando. E a gente vai falar também um pouquinho, na sequência, das eleições congressuais, né? E depois, na sequência, também sobre as eleições nos estados. Então, dando um enfoque no Partido Democrata, como ele tem se saído nesse ciclo eleitoral agora, né? Nesse ciclo aqui de campanha eleitoral que está agora pegando a sua reta aí, né, e que vai cada dia mais produzir aí bastante debate, bastante discussão, né? E aí, professor Lucas, acompanhando as pesquisas e notícias sobre as eleições nos Estados Unidos, o que a gente nota é que a indicação da candidata Kamala Harris é, e ela, por sua vez, escolheu o candidato a vice, o Tim Walz, né, do Partido Democrata também. É claro, né? Viu, a gente tem notado, né, em todo o acompanhamento aqui de análises e de mídia, viu uma melhoria bastante significativa nas chances para a eleição de 2024. Em resumo, a combinação de apoio financeiro e um apelo estratégico em estados-chave, e também uma base partidária
que a gente pode dizer que assim está mais unida ou menos desunida, né? Mas assim, em todos os grupos tem também atritos, e isso ninguém está, não é nenhuma inocência, né? Achar que não existe, então não tem isso. Mas parece que essa composição dá uma base mais integrada, né? Para o partido. Né? E isso tudo, juntando, né, pelo menos esses três aspectos que eu citei aqui agora, teria melhorado a chance do Partido Democrata com essa chapa, Kamala Harris e Tim Walz para as próximas eleições. Então, como é que você avalia isso? Então, da sua perspectiva, assim, como é que você está enxergando isso? Até que ponto isso vai se levar? A gente, né, ainda tem muita água vai rolar debaixo dessa ponte, né? Então, como que você avalia isso no atual momento, claro, né? E, se possível, projetar um cenáriozinho aí para essa chapa nas eleições presidenciais. Muito obrigada pela sua presença aqui. Estou muito mesmo grata desde já, e a palavra é toda sua. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para participar do Diálogos Ineu. Eu acompanho o canal, acompanho essa iniciativa do INCT Ineu e sou muito fã de vocês, compartilho com todos os alunos, gosto demais. Vocês trazem um conteúdo de excelente qualidade, de uma forma muito simples, muito tranquila, fácil e acessível para todos, né? Então, Neuza e todos envolvidos, parabéns para vocês e obrigado, né, mais uma vez, pela indicação para participar aqui com vocês. Olha, essa questão, você trouxe o ponto essencial, né? A indicação da Kamala Harris para ser a candidata do Partido Democrata mudou tudo, tudo. A gente está falando de outra eleição, basicamente. Quando a gente falava da eleição ali de Trump versus Biden, a gente já tinha, inclusive, tudo mais ou menos alocadinho. Isso era ótimo para o presidente Trump, né, para o ex-presidente Trump, uma vez que ele sabe como lidar com Biden, ele já sabe como lidar, quais são os pontos específicos, as fraquezas que existiam naquela candidatura. E aí eu posso ressaltar, em especial, a questão da idade, né, da cognição, desses elementos ligados muito à pessoa, e ao físico e à capacidade cognitiva, então, do Joe Biden. Isso foi colocado ao extremo, e os próprios democratas, de fato, né, não apenas do Partido Democrata, como também, eu estou dizendo assim, no geral, da população que tende a ver o Partido Democrata como possibilidade de voto, não tinha nenhum tipo de motivação realmente para sair de casa para votar. E a gente sabe que esse é um dos grandes fatores que podem mudar eleições, especialmente em swing states, nesses estados-chave. Ou seja, a ideia de sair de casa, registrar para votar e efetivamente fazer isso. Isso pode mudar todo o jogo político, foi o que elegeu Barack Obama, foi o que também fortaleceu muito a campanha do próprio Joe Biden, se a gente pensar na Geórgia, né, na última eleição. E isso estava preocupando bastante a campanha democrata, né, com o pessoal da convenção democrata. Com a mudança para Kamala Harris e o Jim Walz, né, a gente vai ter tudo diferente. Isso é bom, isso é ruim para os democratas. É ruim, em primeiro momento, porque a gente teve um gasto de recursos e um planejamento completamente feito baseado em um candidato, que era o Joe Biden. Isso é bom para o Partido Democrata porque cria aquilo que a gente chama de fato novo. Muda o cenário, muda a perspectiva, e isso faz com que o próprio Donald Trump e o Partido Republicano obrigatoriamente tenham que mudar a sua estratégia. Aquela lógica ligada a toda a questão da idade, da cognição, da capacidade física e mental não existe mais. Inclusive, ela se reverteu contra o próprio Trump nesse momento. Se a gente olhar em termos estatísticos, hoje grande parte da população alega que a questão física e cognitiva pega muito mais para o Donald Trump. E obviamente, a Kamala Harris, que é mais jovem e demonstra maior energia, vitalidade, isso não é um elemento a ser levado em conta. Então, esse ponto, que era o ponto principal em que se pegava em relação ao Joe Biden, não existe mais. Então, o que que hoje o próprio Donald Trump tem buscado fazer junto com os republicanos? Tem buscado atacá-la muito na sua imagem, muito na sua questão pessoal e muito menos nas questões políticas especificamente. Isso demonstra que há uma incapacidade do Partido Republicano nesse momento de achar de fato um alvo para tentar diminuir esse otimismo muito grande em relação a Kamala Harris. Isso é importante, eu vou fazer um adendo, justamente porque tem alguns números importantes. Se nós pegarmos, por exemplo, a quantidade de democratas que estavam fortemente envolvidos com a campanha na época de Joe Biden, esse número é pouco mais de 30%, enquanto Donald Trump sempre esteve com mais de 60% dos republicanos o apoiando. Com Kamala Harris,
esse número dos democratas vai passar para também 60%. Ou seja, em termos de mobilização e entusiasmo das suas bases, os dois agora estão em pé de igualdade. Isso demonstra, portanto, que há uma população que tem intenção de votar, que percebe em Kamala Harris uma alternativa daquela diferença, daquela ideia daqueles dois candidatos, né, que representavam uma moda antiga, candidatos mais velhos, candidatos homens, brancos, que não traziam nada de novo, efetivamente. Era um jogo político que já vem sendo jogado há mais uma década, basicamente, né? Kamala Harris também chama atenção porque ela é a primeira, melhor dizendo, a segunda mulher candidata de um grande partido nos Estados Unidos. E a primeira mulher não branca, uma mulher racializada de um grande partido nos Estados Unidos. Nós já tivemos outras candidatas, mulheres e mulheres negras, em outros partidos menores, que também foram candidatas à eleição, é bom a gente pontuar isso, mas Kamala Harris é a primeira de um grande partido, ou seja, com chance de vitória, ou republicano ou democrata. Isso também poderia pesar em alguma medida quando a gente pensa no histórico, em especial no caso da Hillary Clinton. Mas hoje as pesquisas demonstram que mais de 80% da população não encontra empecilho na questão do gênero para eleger uma pessoa à presidência dos Estados Unidos. Então vejam, são muitos fatores que a gente vai agregando. A questão de que a população aparentemente não tem problema com a questão de gênero, aparentemente não tem mais questão, não tem tanto problema com a questão racial, apesar de a gente saber que gênero e raça são dois marcadores muito importantes para se determinar pobreza, eleitorado e tudo mais nos Estados Unidos, mas eles não parecem mais ser os determinantes. Para os democratas, menos, isso já é uma questão em geral superada, mas para os republicanos ainda é um ponto, mas a gente tem que olhar para o terceiro grupo, para os independentes. E antes desse processo eleitoral, antes da gente ter essa mudança tão grande, nós tínhamos os independentes com uma tendência de votação de em torno de 5 a 11%, depende muito da pesquisa que a gente olha, pró-Trump. Nesse momento, a gente encontra algumas pesquisas que indicam de mais de 4% até 11% de independentes agora com tendência à votação para Kamala Harris e Tim Walz. Ou seja, isso já é uma demonstração de que aqueles que, em geral, são muito indecisos, que podem definir eleições, também mostram agora uma potencialidade, uma motivação maior com democratas. Então, vejam, né, o cenário mudou completamente, Neuza. A gente não tem mais aquela presunção, aquela lógica de todas as pesquisas estavam indicando Trump. Todas as pesquisas indicavam que no colégio eleitoral, nos principais swing states, nesses onde a disputa é maior, haveria vitória de Trump. Isso mudou completamente. Em termos de estados-chave, a gente vai ter aqui Kamala Harris supera Donald Trump no Wisconsin, no Michigan e na Pensilvânia. E a Pensilvânia é o principal nesse momento desses estados-chave, porque ela tem 19 delegados em disputa. Assim como Michigan também é muito importante, tem muitos delegados em disputa. A Carolina do Norte, ela não tem um candidato democrata que vence naquele estado desde 2008, desde a primeira eleição do Obama. E com a proposta agora de Kamala Harris ser a candidata, muitos no estado estão muito entusiasmados, achando que será uma repetição de 2008. Então, olha como esse entusiasmo muda completamente o cenário eleitoral. O Donald Trump ele sai de uma posição muito favorecida, em que ele tem predominância em praticamente todos os swing states, para uma posição que agora ele fica na defensiva, em que ele precisa mostrar o que ele tem de diferença. Porém, a gente tem que ressaltar a grande questão dessa eleição. O tema-chave, considerado por 33% do eleitorado americano, é inflação e economia. E é justamente nesses dois itens, mais imigração, que Donald Trump tem uma prevalência maior em termos de porcentagem da população que o considera mais apto a lidar, ou seja, com essas questões. Ao passo que a gente percebe que, com a saída de Joe Biden, a Kamala Harris ocupou todos os outros itens da agenda política dos Estados Unidos. Então, a gente pode pensar no caso das questões de saúde, questões de aborto, obviamente, nas questões de representação feminina, na discussão sobre questões de raça. Em todas essas questões, que dizem também respeito à política doméstica, a Kamala Harris hoje tem muito mais predominância, ou seja, muito mais percebida enquanto capaz de lidar do que Donald Trump. O desafio, portanto, nesse momento, está colocado em cima dessa questão. E aí a gente pode pensar em termos de propostas. O que esperar de uma chapa Kamala Harris e Tim Walz nesse caso, né? Em primeiro lugar, a gente percebe que a própria indicação do Tim Walz indica
um certo retorno a uma social-democracia, né? Ele é um candidato muito visto enquanto alguém que privilegia políticas públicas, que faz, portanto, uma atuação do Estado mais forte, e que isso sempre foi muito bem visto, né, em Minnesota, no estado dele. Inclusive, ele tem um percentual muito grande de pessoas lá em Minnesota que o apoiam. O que também é demonstrado em geral ao meio oeste dos Estados Unidos, que é onde Trump tinha uma maioria, sempre teve uma maioria muito grande, e que com o Tim Walz agora a gente percebe uma pequena mudança em relação a Kamala Harris. Isso é muito importante, né? Conquistar esse meio oeste, ou pelo menos balançar esse meio oeste em relação aos republicanos, já é uma mudança forte que a gente não tinha com o Joe Biden. Então, quando a gente pega nessas questões, há uma proposta muito grande agora da própria Kamala Harris com o Tim Walz. Isso ainda não foi divulgado completamente, porque não existe um programa específico ainda. Né? A Neuza falou muito bem de que ela foi alçada, né, à posição de candidata, daqui a pouco oficialmente, do Partido Democrata, mas a gente não teve debate, entrevista, a gente não teve nada com Kamala Harris. Então, a gente não sabe efetivamente o que, que é. Então, a gente vai pegando a partir do que os assessores têm falado, do que canais de notícia têm apurado, e agora mesmo na Convenção Democrata, né, foi publicado como se fosse um panorama geral do Partido Democrata para o futuro, com 92 páginas. E ali a gente pode tirar que, basicamente, se propõe um plano muito grande, multitrilionário, na verdade, para questões sociais internas de geração de emprego nos Estados Unidos, com foco em habitação, para diminuição da taxa de hipoteca das pessoas lá nos Estados Unidos, porque isso é um tema muito importante, especialmente depois da crise de 2008, e também em relação ao Child Tax, que é um crédito que as famílias têm em relação à possibilidade de se elas têm filhos ou não, se elas têm dependentes ou não. Tendo dependentes, a cada pessoa dependente, criança, etc., elas têm um corte, um crédito nesse imposto de renda no final do ano. Então, olha só que importante. Essa é uma discussão que o Partido Republicano não quis tomar dentro do Congresso. Apesar de que Trump agora, junto com seu vice, o Vance, tem falado abertamente para tentar trazer justamente essa classe média que está olhando uma oportunidade muito boa de conseguir um benefício. Kamala Harris está oferecendo até US$ 6.000 de crédito para dependente. E isso já é uma mudança radical, que vai obrigatoriamente exigir com que haja mudança também na própria estrutura financeira do país. Afinal, a gente está falando de um déficit que o país tem de dívida pública nesse momento. Enquanto Trump tinha oferecido inicialmente um valor menor. Então, com isso, o Kamala Harris já consegue atrair boa parte desse eleitorado que está preocupado com essa questão objetivamente. Pagar contas, ter uma renda melhor, ter uma capacidade, portanto, uma qualidade de vida melhor. Isso junto com os planos dela, né, que ela propõe, dessas grandes modificações, vem junto com a proposta que é para responder justamente à questão, mas de onde vai vir o dinheiro para isso? Então, existe a possibilidade de um aumento de taxas nos Estados Unidos, especialmente para os mais ricos e para as grandes corporações, que pode chegar, inclusive, a 28%. E isso ajudaria, sim, a pagar todas esse aumento, né, que a gente teria no orçamento dos Estados Unidos, assim como poderia gerar em torno de 10 trilhões de dólares nos próximos 20 anos, em média, pelo que eu li mais recentemente. Então, o que, que a gente pode perceber? Que a agenda econômica está vindo muito forte para essa eleição, ela vai ser o ponto, talvez, de diferenciação do voto para democrata para republicano, e que se a gente pensa em outros temas, como empatia, questões morais, raciais, identitárias, mas também como saúde, Medicare, por exemplo, para todos, que é o que oferece a Kamala Harris, ela tem a predominância nessas temáticas. E outra coisa, para fechar essa primeira resposta, é a ideia de que a Kamala Harris ela é muito combativa. Ela tem esse aspecto muito diferente de Joe Biden. Joe Biden sempre teve um aspecto muito mais de negociador, aquele político tradicional. Tanto é que, quando a gente pensa, por exemplo, em guerra do Iraque, ele ainda está ligado a essas questões. Quando a gente pega Kamala Harris, por exemplo, e Tim Walz, não necessariamente. Então, eles não são, vamos dizer assim, órfãos daquelas decisões mal feitas, né, do Partido Republicano e do Partido Democrata em relação à aprovação da guerra do Iraque, do orçamento. Tim Walz sempre foi contrário à guerra do Iraque. E Kamala Harris nem tinha carreira política na época que isso aconteceu, né, 2006 para frente e tal, 2002, 2006. Então, isso mostra que a Kamala Harris é sim de uma nova safra, por assim dizer, de candidatos democratas, que era uma tendência, que era algo muito buscado pelo eleitorado. Então, se a gente pegar, para finalizar de fato, agora, eu juro por Deus, é que professor, a gente não tem jeito, a gente vai falando, né, Neuza? Então, é o costume.
pegando na faixa de eleitorado de menos de 30 anos entre mulheres e homens, agora a gente tem uma mudança brusca. A gente tem a mudança toda para Kamala Harris. E esse eleitorado que estava muito desmotivado é quem agora mais se motivou. Então, a possibilidade de um embate mais amplo é muito grande. Tá? Então, não quer dizer que está vencido. A gente sabe, a gente lembra muito bem da eleição de 2016 em relação a Hillary Clinton. A gente sabe que esses dados mudam muito facilmente e que nós temos que ficar de olho em alguns itens, né, para as próximas semanas e próximos meses. Um deles vai ser que vai ocorrer pelo menos um debate entre esses dois candidatos, Kamala Harris e Donald Trump, e existe uma expectativa muito grande sobre Kamala Harris, especialmente depois do fracasso que foi, né, o debate do Joe Biden, que acarretou justamente a sua desistência no final. Então, ficar de olho nisso e ficar de olho também no aspecto externo. Se a gente perceber, né, que as duas guerras, no caso da Israel-Palestina, no caso da Ucrânia, tiverem fatos novos, movimentarem novamente essas pessoas, né, esses grupos nos Estados Unidos, isso pode se tornar questão partidária, questão eleitoral. E, por fim, a questão dos empregos. Saiu um relatório muito recente mostrando que foi uma mudança muito pequena, mas ainda assim, uma mudança negativa sobre a expectativa de emprego, sobre a expectativa de uma renda maior entre boa parte dessa população, que é a classe média, que recebe menos de 60 mil dólares por ano nos Estados Unidos. Então, são muitos temas essenciais que se conectam, mas se eu tivesse que ficar de olho para essa proposta para os próximos meses, seria na questão da inflação e da economia. Muito bem, Lucas. Bom, você falou aqui várias coisas, eu fui anotando, né, os pontos que você traz, e eu começaria, né, lá do comecinho mesmo, né, que imagino que a aposta por trás das escolhas, né, dessa chapa aí que ganhou toda essa projeção é que a combinação, né, então de representatividade, né, que você fala da Kamala Harris, né, eu acrescentaria a experiência dela também, né, então uma experiência que ela tem para lidar ali, ela como vice, né, então ela acompanhou para o bem e para o mal né, da performance dela em termos de votos, né, de angariar votos, porque herda também, né, o que o governo entregou, que o governo Biden vai entregar aqui até novembro. Mas há uma combinação disso, então, da representatividade, eu acrescentaria a experiência dela, com o apelo regional que você mencionou, né, e a moderação do Tim Walz, né, e esse currículo dele que tá limpo, com algumas questões bastante sensíveis aí, que uma ala dos eleitores potencialmente democratas, né, progressistas, que eu digo, que não estariam convencidos e que criaram realmente uma resistência com relação a esse posicionamento, né, do establishment, de quem faz parte do establishment. A Kamala Harris faz parte do establishment, mas ela tem esse apelo aí de representatividade. E o Tim Walz vem com outras propostas, né, que tem no seu currículo uma comunicação com mais facilidade, né? Acho que ele se comunica mais facilmente com uma parcela da população que a Kamala Harris não consegue ainda, né? Jovens, inclusive. E sindicato, né? O sindicato dos professores, ele tem uma ligação forte aí, é um sindicato extremamente importante, até para se pensar num, né? Quem sabe o Partido Democrata daqui para frente, como é que ele, né? A gente veria esse Partido Democrata, inclusive nas próximas eleições, né? Nos próximos ciclos eleitorais. E aí também o Tim Walz criaria uma sinergia que, por sua vez, reforçaria a unidade do Partido Democrata, conforme eu mencionei. Eu acho que isso é realmente importante, estava por trás da estratégia dos democratas, né? E aí, com isso, aumentariam as chances de sucesso nas eleições de 2024. Acho que tem um alvo bastante evidente, que é atrair, né, os eleitores que buscam talvez seja esse o que se chama de independentes, que até hoje eu, né, fico na dúvida o tanto que ele está voltado para uma agenda mais conservadora ou para uma agenda progressista, né? Mas me parece que esse é o eleitor que busca tanto mudança quanto continuidade,
né? Aquela coisa que eu quero que mude, mas eu não quero que mude muito. Será que são esses Uhum. eleitores? Uma parte. Os outros jovens acho que tem, né? Os candidatos têm que ainda convencê-los a realmente sair, vale a pena. Acho que a mudança, essa chapa que chega nova, me parece que atrai, sim, mobiliza, sim, né? Uma parte importante do eleitorado. Mas, de qualquer forma, no momento, essa chapa, né, Kamala Harris e Tim Walz está com uma vantagem, ainda que, né, que seja uma vantagem ainda pequena, né, mesmo os sites associados aí mais aos conservadores, associado com a direita nos Estados Unidos, mostra uma vantagem para os democratas. Eu estava vendo ontem, ou hoje pela manhã, uma pesquisa do Real Clear Polling, que é, né, se diz que não tem ideologia, mas tem, a gente sabe muito bem disso, está muito ligado aos republicanos, e que mostra uma diferença média de 1,5% na média, né? Estou falando da chapa democrata sobre a chapa republicana de Donald Trump e o JB Vance, né? O DJ Vance, brincando aqui um pouquinho com essa coisa do sobrenome dele, né? Que ele acaba se colocando muito parecido com o Donald Trump, mas não é sobre isso que a gente vai falar. Você fala da economia, acho sim que é um ponto importante. A imigração são dois pontos, o stick point aí que vai mexer com os democratas, e isso está previsto, né? A estratégia dos democratas tem que trabalhar com isso, porque isso está previsto desde o primeiro momento, né? Que se define isso, que mobiliza, né? Que provoca uma mudança na estratégia republicana ou na estratégia do Trump, né? Que é ele que hoje manda no partido. Então, ele mexe com essa estratégia dele de avançar, de como ele vai se posicionar. Então, isso estava muito parecido. E é aquela coisa que os democratas já sabem. Então, se a economia vai muito bem, não dá ponto para eles, não dá Uhum. crédito para eles. Mas se vai mal, ou se entra numa recessão, ou mesmo num esfriamento, já começa a mexer com eles e a provocar esse desânimo ou mesmo a resistência na hora do eleitor votar, né? Que vai culpar, e os republicanos vão usar isso como um fator, né? E atribuir a culpa, né, ao governo, e aí a Kamala Harris acaba levando, porque, como eu falei, tem o legado, né? Ela tem que assumir o passivo e o ativo, né? Então, acaba que ela tendo que responder. Eu concordo plenamente com você, né? Bom, enfim, eu agradeço muito, então, professor Lucas. Esta foi uma ótima conversa, né? Ótimas conversas que a gente tem tido, e essas foram mais dessa experiência boa, dessa coisa boa que a gente tem de relacionamento aqui com você, como colega nosso de pesquisa, professor. Eu agradeço muito pelo seu tempo, pelo que você nos dedicou aqui, pela sua contribuição. Certamente você ajudou também a entender aí um pouquinho mais sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. E, Lucas, se você quiser fazer um complemento aqui, se quiser já dar tchau para o nosso público. É isso aí, gente. Eu só tenho a agradecer, Neuza, Diálogos, INCT e Neu, pela parceria. Estou sempre à disposição. É uma honra para mim, um prazer enorme falar com vocês. Né, a gente, se pudesse, a gente falaria horas e horas e horas, né? A gente gosta muito dessa temática. Mas fica aí a chance para outros vídeos, para outros momentos, a gente poder também continuar com essa parceria. Então, novamente, muitíssimo obrigado. Espero que todos tenham gostado. Sigam o INCT e Neu e o Diálogos e Neu no YouTube, curtam esse vídeo, deixem seus comentários e até a próxima. Aí, gente, vocês ouviram, né? Então, o nosso apoio aqui, o convite do Lucas, com esse sorriso, com essa simpatia. Então, se vocês gostaram do vídeo, curtam a gente aqui, deixa a gente saber disso, tá? Compartilhem isso mesmo, indique para alguém que vocês acham que vão gostar, que vai gostar dessa matéria. E eu vejo vocês no próximo vídeo em breve.